Aí, eu chego pra ela e falo, eu quero sair da música secular, não quero mais cantar. Mas como é que nós vamos viver? Como é que você vai? Falei, não sei, porque eu não posso mais. Ela te conheceu na época da A loucura? gente se conhece desde criança. Os nossos pais eram presbíteros na mesma igreja. Olha só. Os nossos pais se conhecem antes da gente nascer. Ai, Então que legal, ela hein? passou por todos os momentos da minha vida. E quando a gente se reencontrou, eu já estava nesse caminho de querer entender Deus, de querer e tal, mas eu estava trabalhando, viajando. E ela estava nesse mesmo caminho também? Ou ela já estava... Não. Ela, vida diferente, menina diferente. Então o começo do nosso relacionamento foi muito conturbado, porque quando a gente começa a namorar, porque é difícil. ela é filha de médico, de uma família de doutores do interior, de repente, cara, que esse louco, esse retardado, porque assim, todo mundo na cidade, eu chegava na cidade, parava tudo, né, pra fazer os rolos, fechava as baladas com o povo dentro. Falou, nossa, coitada, vai levar ela pra perdição. Vai levar ela pra perdição e tal. E aí eu falei, eu não quero mais cantar música secular e tal, isso aqui. Aí ela falou, mas como assim? Eu falei, Deus tá me falando pra parar. Aí ela falou assim, Deus tá te falando, então para. Ela falou, mas como é que nós vamos manter a nossa vida? Eu falei, não sei, Deus vai... Aí ela falou pra mim assim, eu não posso manter o nível de vida que você tem, mas eu te ajudo. E me amava e tal, aí nós fomos pra casa, e ela, com a clínica dela e tal, radiologista, dentista e tal, ela falou assim, eu vou manter. Aí ela mantinha a casa sozinha, e eu ficava lá dentro orando, buscando o propósito, o plano. O que o senhor tem pra mim? Sim. Orando, Senhor, que Deus, sei que o senhor tem algo pra mim. O senhor não me chamou à toa, o senhor me chamou pra um propósito. Mas não saí oferecendo, vou cantar de um dia pro outro. Não é assim. Orando, buscando. E de repente... Te angustiava, assim, essa espera? Porque muitas Vou te vezes, contar às vezes, desiste na Eu espera, vou te contar uma né? coisa. O que eu tinha deixado foi algo... Eu tinha certeza que tinha agradado o coração de Deus. Então a Bíblia fala assim, é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Sim. Sabe o que eu fazia o dia inteiro? Oração em línguas, Bíblia, buscando o Senhor. Minha esposa saía para trabalhar de manhã, voltava à tarde, e eu passava o dia com o Senhor. Quem é teu reino, fez tua vontade, aleluia. E orando, e buscando. Senhor, eu só tua vontade, chorando. Eu sabia que em algum momento algo ia se manifestar. Sim. Essa angústia que as pessoas sentem de não entender o momento, ela pode ser suprida com a presença de Deus. Sim. E a paz, né, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você, tô desesperado, busca Vai o Senhor, lá. que aquela paz que excede todo entendimento, por isso, quem vê de fora não entende como é que estou de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Vem uma paz que te enche, você não tem recurso, você não sabe para onde você vai, não tem ninguém te ajudando ainda, ninguém tá te vendo ainda, você tá escondido, mas existe uma paz que excede todo entendimento. E aí minha esposa falou, então é o seguinte, pegou meus cartões de crédito todo, cortou. Falei, que é isso? Não tem mais, essa vida não existe mais. Carro, esse carro seu de luxo aí, vão vender. Não dá pra pôr gasolina nisso, não. Vão andar de Punto. Glória a Deus. Punto é um carro excelente, mas eu não queria nem andar de Punto, não. Aí ela me dava, e pra ir, por exemplo, fazer o pedágio, quando eu ia, por exemplo, pra Belo Horizonte, quando eu comecei a gravar, ela me dava, por exemplo, você vai, aqui tá o dinheiro do pedágio, um clipezinho escrito, um papelzinho escrito pedágio. E isso aqui é pra você comer. Mas se eu ia ficar 5 dias, ela me dava R$50. Alimentação, R$10 por dia. E aí embaixo no estúdio tinha um self-service, lá no estúdio Jordan Macedo, meu amigo Jordan Macedo, um beijo aí. E aí a gente descia comer. Então se eu comesse R$12 naquele dia, no outro só tinha 8. Pro self-service.
Ela achava que era loucura aquilo que você estava fazendo, ou ela, Não. ou ela Porque, apoiava? porque quando eu me converti, eu me converti. Eu não me tornei perfeito, não. Mas esquece. Pecadinho, faz aqui, não. É papo reto. Perfeito não sou E e nem nunca fui. seremos, né? Mas nhenhenhen, tititi, tototó, não. E aí ela sacou. Ela viu que eu comecei a falar do Espírito Santo, eu chorava. Ela chegava em casa, eu tava cheio da presença do Espírito Santo. Minha esposa foi batizada com o Espírito Santo, pô. Entendeu? Tipo assim, a gente começou a viver uma outra realidade. Deus confirmando tudo e tal. Aí eu comecei a acordar com as músicas na cabeça. Eu vou voltar à casa do Pai. Pô, fica aqui uma semana cantando. Ai, Deus foi me dando as músicas. E aí quando eu tinha um disco, 2, 3, tinha lá as músicas. E aí eu falei, chegou a hora. E engraçado, quando a gente... Primeiro você juntou uma quantidade de músicas. Isso, porque naquela época, hoje lança os singles, né? Hoje, não, na época eu gravava um disco. 10 um CD, músicas, 12. 10 músicas, 12, né, e tal. E aí eu não tinha dinheiro pra gravar, né? Não tinha dinheiro caro, estúdio, e comprar comida pros músicos, ficar lá, não tinha pra nada. Aí eu chamei o Alex Passos, e o Dinei conectou a gente, que é um amigo lá de Belo Horizonte. E aí o Alex falou, pô, cara, vou te ajudar. Vocês iam na igreja nesse período também? Ia na igreja, e tal. E começamos a ir na igreja e tal. Me lembro de que nós fomos na Lagoinha, né? O pastor Márcio estava lá. O pastor Márcio é lindo, né? Aí, e a gente vivia, por exemplo, no começo, a gente vai se convertendo e tudo. Então, eu vivi uma vida com a minha esposa, a gente estava, na época não era ainda, isso antes de nos casar. Nos casarmos e de morar juntos. Eu tava namorando, né? Com ela, mas a gente vivia como se fosse casado. Ia pro hotel, ficava no mesmo quarto, aquelas coisas. Sim. Aí fomos um dia na Lagoinha, né? Aí o pastor Márcio chegou assim. Oi, filho, como é que você tá? Que saudade. A senhora, e dando aquelas tapinhas dele assim com o carinho. Como é que você tá, filho? Quanto tempo? Ô, pastor, tudo bem e tal, isso aqui. E aí ele virou pra minha esposa e falou, você não pode mais tocar no corpo dele. Você é a pessoa próxima do coração dele, e você é a pessoa que ele ouve, você é responsável por ele, Deus tem uma grande obra na vida dele, vai usar ele. Eu falei, opa, quer dizer que tem um trem pra mim aí. Deus aí, o pastor Márcio tá falando, né, e tal. E aí, eu tava fumando muito na época, um pouquinho antes, porque eu fui sendo liberto, né, aí ele falou, faz um trato comigo. Eu falei, o quê? A partir de hoje, vai ser hoje, foi o último dia que você fumou. Eu falei, como é que deixa o cigarro assim, né? Aí eu falei, pastor Márcio, eu faço o acordo, tá bom. Aí eu chego no hotel com ela, né? E acendo o cigarro na varanda. Ela falou assim, ué? Cadê? Você não falou pro pastor Márcio que não ia fumar mais? Aí eu falei, não, mas esse é o último. Ah, era o último. É porque ele falou assim, hoje é o último dia. Hoje é o último, eu vou aproveitar. Aí eu fumei aquele, apaguei aquele e falei pra ela assim, então a partir de hoje, nunca mais. Então por que você falou assim, mas ela acreditou, achou que era loucura? Por quê? Porque ela viu o cumprimento. Eu vou falar, por exemplo, esse é o último. É obediência, apagou. né? Daquele dia em diante eu falei, a partir de hoje agora a gente é namorado. Você vai ficar nesse quarto, eu vou ficar nesse. A próxima vez vai ser quando a gente se casar. Então eu fui buscando. Ela falou assim, mas Deus é amor. Eu falei, não. Deus tá tocando, cada dia e tal, a gente fez o compromisso com o pastor e nós vamos seguir. E aí começou, a gente começou a se santificar, separar, tem que segurar a onda, é difícil. Não. Fiz um voto com o Espírito Santo. Agora é nós aqui, tem essa. Então, aí eu corri pra poder ver os papéis pra gente se casar logo, e aí a gente se casou e aí começou. O Espírito Santo abençoando, dando as músicas, fazendo as coisas. Quando eu gravei, Karina, as pessoas ouviam as músicas. Quanto tempo depois vocês se casaram? Se casou dia 20 de janeiro, desculpa. Imagina. Dia 20 de janeiro de 2009. 20 de 1 de 2009. Desse tempo aí que vocês se separaram, assim, por exemplo, vocês viviam uma vida de um casal normal do mundo. Sim. Daí vocês ficaram quanto tempo? Agora vamos nos consagrar até o Cara, casamento. eu não sei se a gente se casou depois de um mês, eu não sei, de 3 semanas, não sei. Eu sei que quando saí dali, eu falei, cara, eu não quero falar uma coisa pra Deus que eu não vou cumprir. Mas também não vou ficar aqui 6 anos. A gente quer. Vamos correr atrás das coisas. Já se conhecia, vamos casar pra gente poder. Mas aí, santidade e tal. Eu lembro que ela continuou, tipo, fumando escondido. E aí depois. ela fumava também. E aí eu falei,
Um dia eu cheguei, o Espírito Santo me falou, tem um cigarro dentro da mala dela. Eu cheguei, peguei o cigarro e falei assim, ó, ou você decide, ou o cigarro ou eu. Porque nós vamos andar com o Espírito Santo ou nós não vamos andar. Aí ela falou, não, então beleza, vai ser o último maço, joga fora. E Deus começou a fazer a obra nas nossas vidas. Quando eu gravei as músicas, que as pessoas começaram a ouvir, não tinha jeito. Que elas são tocadas, né? Não tinha jeito. Real, a presença tá não ali, tinha né? jeito, não tinha jeito. Era algo surreal. Aquelas músicas era o que o cara, o louco, tanto que, por exemplo, eu vou voltar pra casa do pai, eu não quero mais viver. Não é a música de quem já tá dentro, é a Sim. música de quem tá fora e tá chegando. Sim.